demais colegas. Nesse vídeo, nos deteremos a respeito da desapropriação, com enfoque específico na desapropriação indireta. A desapropriação é uma modalidade de intervenção do Estado na propriedade privada e que surge a partir da evolução do perfil do Estado, de um Estado fortemente liberal para um Estado democrático de direitos. De acordo com Carvalho Filho, toda e qualquer atividade estatal que esteja amparada por lei e que tenha por fim ajustá-la aos inúmeros fatores exigidos pela função social a que está condicionada é uma intervenção do Estado na propriedade privada. Desse modo, podemos afirmar que os fundamentos para a intervenção do Estado na propriedade são a adequação à função social da propriedade e a supremacia do interesse público sobre o privado. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 22, garante o direito à propriedade, mas logo no seu inciso 23, condiciona este direito à adequação à função social da propriedade. A intervenção do Estado ela pode se dar através da modalidade restritiva e supressiva. A modalidade restritiva, o Estado condiciona o uso da propriedade, mas não retira do seu dono, como é o caso da requisição. Já na modalidade supressiva, o Estado utiliza-se do seu poder coercitivo para transferir para si a propriedade de terceiro, como é o exemplo da desapropriação. De acordo com Maria Silvia de Pietro, a desapropriação é um procedimento administrativo através do qual o Estado, mediante prévia declaração de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, impõe ao proprietário a perda de um bem, substituindo em seu patrimônio por justa indenização. É a transferência da posse de um bem particular para o Estado. É um procedimento que ocorre na via administrativa e judicial, e por isso depende de uma série de atos administrativos. Na fase administrativa, o Estado ele vai manifestar o seu interesse na desapropriação de um determinado bem, que pode ser móvel ou imóvel. Já na fase judicial, o Estado ele ingressa com ação contra o particular que possui aquele bem. Caso o Estado consiga firmar um acordo com o particular, é dispensada a via judicial. O fundamento principal para a desapropriação está no artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal. A utilidade pública ela é uma transferência do bem que se afigura como conveniente para a administração. Por exemplo, a questão de segurança nacional, de defesa de Estado e de socorro público, do Decreto-Lei 3.365, que é a Lei Geral das Desapropriações. A necessidade pública decorre de situações de emergência, cuja solução exige a desapropriação de determinado bem. E o interesse coletivo são situações em que o Estado tem uma prestação positiva para dirimir desigualdades sociais, como é o exemplo da reforma agrária tão discutida em nosso país. A desapropriação indireta é um fato da administração que ocorre sem a observância dos parâmetros legais exigidos por lei para a desapropriação. Ela ocorre sem a prévia declaração do poder público em relação ao bem e também sem indenização prévia. Ela é fundamentada pelo artigo 35 do Decreto-Lei 3.065, no sentido de que ele afirma que uma vez que o bem é incorporado ao patrimônio público, ele não pode mais ser objeto de reivindicação, independente se a desapropriação foi legítima ou não. Então, alguns autores consideram que existe aqui uma forma de esbulho, uma forma de violência por parte do poder público, mas os tribunais reconhecem esse tipo de desapropriação e, inclusive, têm editado súmulas com referência a esse instituto. A apropriação das áreas privadas, por exemplo, para a construção de estradas, é um exemplo de desapropriação indireta. Do mesmo modo, a administração ela não se aposta diretamente do bem, mas impõe limitações ou servidões que impedem totalmente o proprietário de exercer sobre o imóvel seus poderes inerentes ao domínio. De acordo com Maria Silvia de Pietro, essa também é uma forma de desapropriação indireta. A desapropriação indireta decorre de atuação primariamente ilegal do poder público e é que se processa sem observância do procedimento legal, pois ela se dá por meio da justificativa de que o Estado está conferindo supremacia do interesse público sobre o particular, como, por exemplo, desapropriar para construir uma escola. É realizada mediante indenização prévia, justa e em dinheiro. Essa desapropriação costuma ser equiparada ao esbulho e, por isso mesmo, pode ser impedido por meio de ação possessória.
e é por essa razão que o reconhecimento de sua ocorrência deve estar sujeito a requisitos bastante rígidos para atender a necessidade de conciliar o direito de propriedade, que é garantido pela Constituição Federal, com o dever de manter a função social da propriedade ditada no Código Civil. No entanto, se o proprietário não o impedir no momento oportuno, deixando que a administração lhe dê uma destinação pública, não mais poderá reivindicar o imóvel, pois os bens expropriados, uma vez incorporados ao patrimônio público, não podem ser objeto de reivindicação. É a partir desse entendimento que se abre uma discussão acerca do autoritarismo da desapropriação indireta, além de uma possível incompatibilidade com o texto constitucional. Boa tarde, eu vou falar sobre os efeitos da desapropriação indireta. A priori, um dos principais efeitos com a efetivação da desapropriação indireta é cessar o vínculo tributário entre particular e poder público, ou seja, o particular deixará de pagar o IPTU. Isso porque o IPTU relaciona-se com a situação de ser proprietário de um bem imóvel. Então, a partir do momento em que é consumada a desapropriação indireta, o particular ele não será obrigado a pagar o IPTU e também os embargos tributários. Cabe destacar que, se aquele bem imóvel ainda não estiver incorporado ao patrimônio público, o particular poderá reintegrar a posse, mas não cabe o ônus pela demora de receber a posse do bem. Então, ele só voltará a pagar o IPTU a partir do momento que ele se tornar novamente proprietário do imóvel. Outro efeito também causado pela desapropriação indireta é o poder público terá que pagar uma indenização ao particular. Essa indenização será em valor real e atualizado do imóvel. Salienta-se que, se aquele imóvel já estiver incorporado ao patrimônio público, esse ato é irreversível, ou seja, o particular não terá como reaver aquele bem. Isso vai de acordo com o princípio das primâcias do interesse público, porque se houvesse a reintegração desse bem, seria um dano ao coletivo. É também um entendimento do artigo 35 do Decreto-Lei 3.365, que dispõe: os bens expropriados, uma vez incorporados à fazenda pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação julgada improcedente resolverá em perdas e danos. Então, resta ao proprietário, ao particular, o direito de indenização, e será pleiteada por uma ação de indenização de desapropriação indireta, que será julgada em fórum local onde se encontra o bem. O juiz irá decretar um valor de indenização que será pago por precatório, com juros compensatórios, de acordo com o valor do imóvel e desde a data da desapropriação, e também com juros moratórios, que será no percentual de pelo menos um percentual de 6% ao ano. Um exemplo hipotético o poder público pega um terreno de um particular e constrói uma escola pública. E depois de um tempo, esse particular fica sabendo que o seu terreno agora se tornou um colégio público. Ele não terá como reaver esse bem, porque senão seria um dano ao coletivo. E nesse caso, como a escola, seria um dano à educação. Então, o que resta a ele é pleitear uma ação de indenização de desapropriação indireta, que, no caso, ele conseguirá uma indenização compensatória de perdas e danos. Bom, vou tratar sobre a previsão legal da desapropriação indireta e trazer algumas hipóteses de uso para esse instituto. A priori, é importante dizer que a desapropriação está prevista no Decreto número 3.365 de 1941, sendo um procedimento da administração pública que visa o interesse social e ao passo que, para isso, necessita da retirada de um bem de um particular com a garantia de uma indenização prévia a fim de minimizar os danos sofridos pelo mesmo. Por se tratar de um instituto de direito público, a desapropriação, em regra, deve ser promovida judicialmente pelo poder público e essa deve vir acompanhada com a oferta de preço em sua petição inicial. Entretanto, é importante dizer que cabe ao juiz, na fase
de instrução processual fixar o preço da indenização através da sentença. Contudo, devido à falta de planejamento, muitas das vezes o poder público realiza um apossamento de propriedades particulares sem realizar o devido pagamento ao proprietário e negligencia o devido processo legal de apuração de área desapropriada, enfim, todas as questões que cercam o Instituto. Quando isso acontece, estamos diante de uma hipótese de desapropriação indireta. Desse modo, apesar dos erros cometidos pelo poder público, uma vez consumada a desapropriação, o particular pode somente ir em busca da minimização dos danos através de uma ação indenizatória, visto que não há possibilidades mais desse particular reaver o bem, como dispõe o artigo 35 da mesma lei. Vamos a um exemplo prático de como isso pode ocorrer. Imagine o proprietário de um pequeno terreno. Contudo, esse particular não utilizava o terreno há um período de tempo, inclusive não o visitava. Acontece que esse proprietário, ao voltar ao local que antes era o seu terreno, observa que foi construído uma praça pública. Nesse caso, observa-se que houve uma desapropriação indireta por parte do Estado, visto que esse proprietário não foi notificado dessa desapropriação, muito menos indenizado. Sendo assim, o proprietário do bem, a fim de não sair lesado dessa situação, deverá ingressar com ação de indenização por desapropriação indireta, buscando minimizar os prejuízos sofridos, visto que não haverá chance desse proprietário reaver o bem. Para o processo da desapropriação indireta, o particular pode valer das ações possessórias previstas no ordenamento jurídico. A respeito da ação de manutenção e reintegração de posse, assim dispõe o artigo 1210 do Código Civil. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no esbulho e segurado de violência iminente se tiver justo receio de ser molestado. Neste mesmo sentido, rezam os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil. Inicialmente, importa salientar que não terá efeito o petitório de reintegração de posse, haja vista que o bem, uma vez expropriado e afetado, não poderá retornar ao patrimônio do particular. A respeito dessas duas ações possessórias acima mencionadas, constata-se que a ação de manutenção de posse é cabível quando de alguma forma o Estado ameaça o exercício do bem do particular a fim de apropriá-lo indevidamente. Assim, a destinação pública concretiza a desapropriação indireta que impossibilita o retorno do bem ao particular, ante a base normativa que trata da expropriação ordinária citada anteriormente. Já no que se refere à ação de interdito proibitório, pode lançar mão particular quando este se vir coagido em relação à posse do seu bem, de modo que o instituto processual em questão serve como medida preventiva contra a ameaça por parte do ente expropriante à posse do bem. Outra questão também importante referente à ação em análise é o prazo prescricional para ingresso de ação. De antemão, se adverte que tanto a doutrina quanto os tribunais muitas vezes não entram em um consenso em relação ao prazo prescricional. Bom, dando seguimento, trataremos da ação de desapropriação indireta. Diferentemente das ações possessórias, que já foi tratado anteriormente, nesse caso não se busca a retomada da posse. A posse de verdade já foi esbulhada. O autor da demanda aqui irá buscar as perdas e danos em virtude de fato da desapropriação do imóvel por parte do poder público. Ele quer retomar esses valores que foram perdidos. Devemos discutir também qual seria esse prazo máximo para o autor ingressar com a ação de desapropriação indireta. Bom, esse é um ponto bem delicado porque existe uma imensa controvérsia doutrinária. O que é que ocorre? O artigo 10, que está em tela, parágrafo único, afirma que se extingue em prazo de 5 anos aquelas ações visando justamente buscar uma perdas e danos contra o poder público, decorrente de atos de poder público. No entanto, Matheus Carvalho afirma que não se deve observar esse prazo para a ação de desapropriação direta
em virtude de que a ação de desapropriação indireta não é proveniente de um ato administrativo, não se tem um ato administrativo ali naquela desapropriação. Se tem, em verdade, uma situação fática em que o poder público retira aquele indivíduo da posse, esbulha, sem qualquer formalidade, o rigor que existe comumente nos atos administrativos. Então, dessa forma, a gente teria uma súmula do STJ que trata da desapropriação, falaria que vai prescrever no prazo de 20 anos, conforme também aqui está em tela, essa súmula. No entanto, com o Código Civil de 2002, ela foi superada, não se aplica mais dessa forma. Se observa agora o rigor do prazo da ação de uso capião extraordinária. São 15 anos, máximo no caso, para a propositura da demanda da ação de desapropriação indireta. Nesse sentido, então, fica-se uma dúvida. O que é que ocorre com o proprietário, com o autor da demanda, se ele não ingressa em juízo em tempo hábil, em prazo tempestivo? Bom, Di Pietro acentua essa questão, falando que ele não perde o direito de exercício da demanda. No entanto, a ação adequada agora será a ação de uso capião. Bom, uma outra discussão doutrinária que se travava em torno das ações de desapropriação indireta era acerca da natureza jurídica dessa demanda. O STJ, visando findar essa controvérsia doutrinária que existia, trouxe uma jurisprudência, trouxe um entendimento que se tratava, em verdade, de uma ação que tinha natureza real. Acompanhe comigo a jurisprudência, a ementa da jurisprudência na tela. Em último plano, falaremos sobre a legitimidade para a propositura da demanda e o respectivo foro adequado. Bom, se tratando do foro, já acentuamos anteriormente que essa ação tem natureza real. Portanto, os administrativistas, eles optam por seguir a regra do artigo 47 do Código de Processo Civil, em que o foro da demanda vai ser o local de situação da coisa, se tratando, óbvio, de bens imóveis. Quanto à legitimidade, ela também é bem clara. Será aquele proprietário que foi alvo da desapropriação indireta por parte do poder público. Aquele proprietário será o legitimado para mover a ação. Entretanto, devemos acentuar também que, se tratando de proprietário que mantém uma relação matrimonial, que tem uma esposa, ela deve estar presente nos atos processuais a fim de que evite uma futura nulidade do procedimento.